glorificado o nome dele em nós. É o que temos visto na realização da obra, da missão que é do Senhor. Desde o início de março, temos refletido sobre esse tema e hoje, encerrando essa primeira etapa dos nossos estudos bíblicos, baseado em Mateus 28, domingo que vem faremos uma rápida pausa para celebrarmos a Páscoa e no domingo seguinte, dia 12, retomaremos uma nova fase dos nossos estudos sobre o cumprimento da missão de Deus, tentando ir de uma forma mais prática, ou seja, nesses 4 domingos que passaram, nós, como na construção de uma grande casa, estabelecemos os alicerces, fundamentamos os preceitos, definimos os conceitos, confirmamos as nossas convicções de como motivamos-nos para realizar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Ele nos comissionou, Ele nos impulsionou a fazer o nome dEle conhecido. O nosso chamado é o chamado de cada um. No dia 8 nós abordamos o fato de que a missão é de Deus e esta missão é composta essencialmente por um imperativo. O imperativo, segundo Mateus 20, verso 19, recai sobre a atitude, a ação, o compromisso de fazer discípulos. Durante muito tempo equivocamos-nos achando que missões ou missão era ir. Só que no texto bíblico o imperativo não é ir, o imperativo é fazer discípulos. O ir, na verdade, ele está num conceito, num contexto cotidiano, o dia a dia, na sua rotina diária, na sua convivência familiar, profissional, acadêmica, seja no seu modo de viver, a maneira mais clara e eficaz de tornar o nome de Deus conhecido e o amor de Jesus experimentado pelo seu testemunho, pela sua palavra. Depois, dia 15, nós avançamos no texto e refletimos sobre o conceito de batizar os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acertamos e confirmamos que o batismo é algo fundamental na nossa experiência com Jesus. Ele consolida a nossa comunhão como corpo. Ele nos coloca todos do mesmo lado do campo de batalha. Ele nos tira da arquibancada como meros espectadores ou torcedores. Eu disse até que alguns contra, mas a maioria, grande maioria, a favor da obra de Deus. E que nos põe no campo de batalha e nos coloca do mesmo lado da luta, do mesmo lado da partida, enviando a bola, colocando como objetivo o mesmo alvo. Domingo passado, vimos que nós devemos aprender a obedecer para sermos então habilitados a ensinar os outros a obedecerem. Jesus inicia o versículo 20 dizendo: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, observamos primeiro, obedecemos primeiro, para depois, então, ensinar os outros. E o processo do discipulado, o nosso compromisso, algo absolutamente de todos nós, e não apenas de alguns, é de fazer com que os outros aprendam a amar a Jesus e aprendam a obedecê-lo, tendo como base o mesmo fundamento e a mesma essência daquilo que nós temos aprendido. E hoje, finalizando esta primeira série e o estudo destes 2 versículos, eu disse já no domingo passado que a gente tem que aprender de uma vez por todas que não é o tamanho do versículo que determina o tempo da mensagem. A gente prega, às vezes, um capítulo inteiro e o ouvinte fica preocupado, e hoje vai demorar, porque ele lê um capítulo todo. Bom, o pregador precisa saber que se ele lê o capítulo inteiro, ele já tem que reduzir o tempo da mensagem, porque o tempo de leitura é tempo de mensagem. Introdução é tempo de mensagem. Eu não posso contar o meu tempo a partir de agora. Eu preciso contar o meu tempo a partir do momento em que eu assumo este lugar. Por outro lado, o fato de eu ter lido um versículo apenas não significa que você vai ter uma mensagem rápida ou curta, porque nós estamos há 4 domingos falando sobre 2 versículos apenas. Isso, na verdade, revela a riqueza da palavra de Deus. Às vezes você precisa de 1 ou 2 capítulos inteiros para entender apenas um versículo.
e compreender o contexto daquela afirmação. Ou talvez a verdade seja tão clara e tão rica que 2 palavras, 3 palavras de um só versículo deem aí conteúdo para algumas boas mensagens aplicadas ao nosso viver. Chegamos finalmente ao versículo 20 e a última parte do texto chamado e conhecido como a Grande Comissão. Diz o texto em Mateus 28, versículo 19 e 20, Jesus deu uma ordem: fazer discípulos enquanto vamos. Diz então o texto: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesta manhã eu quero me deter nesta última afirmação de Jesus. Uma afirmação rica em esperança, preciosa, cheia de verdade e tão útil para os nossos dias hoje. No cumprimento da missão de Deus, nós podemos contar com a presença de Jesus todos os dias. Isso significa que nós não estaremos em momento algum sozinhos. Eu penso sempre e reconheço que a tarefa de fazer discípulos, a tarefa de testemunhar, a tarefa de falar do amor de Jesus às pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes retrata-se diante de nós como uma tarefa difícil demais, grande demais, desafiadora demais. E muitos, conquanto saibam de suas responsabilidades, veem-se limitados, incapazes e pouco habilitados para isso. Mas Jesus termina a sua fala aos discípulos nesse texto, dando-nos uma grande certeza. Ainda que a tarefa seja grande, ainda que a tarefa seja extensa, e ainda que a tarefa seja difícil, nunca menosprezamos e nunca diminuímos a dificuldade de falar de Jesus no mundo. Nunca. E Jesus mesmo havia preparado seus discípulos para isso. As bem-aventuranças dizem que eles seriam injuriados, falariam-se falsidades acerca deles, eles seriam levados às prisões, receberiam açoites. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus diz a eles que no mundo eles teriam aflições, e nós sabemos que temos aflições. E grande parte dessas aflições nós já hoje vivemos pelo fato simples de crermos em Jesus. Achávamos que a perseguição, achávamos que a afronta ao Evangelho, achávamos que os obstáculos para pregar o Evangelho era algo distante de nós. Vietnã, Coreia do Norte, no mundo islâmico. Mas agora estamos vivendo os dias já em que falar de Jesus nesta geração, neste país e nesta cidade tem se tornado algo que nos tem colocado em risco. Porque a oposição ao Evangelho se tornou algo presente hoje, aqui, neste lugar chamado Rio de Janeiro. Portanto, nós não podemos diminuir e menosprezar o desafio da obra da proclamação, a obra de falar do amor de Deus e torná-lo conhecido nesta nossa geração. Portanto, Jesus já havia preparado os discípulos que esta tarefa seria, e nós sabemos, difícil. Mas paralelamente a esta realidade difícil, desafiadora, ele coloca diante dos seus discípulos uma gloriosa promessa: vocês não estarão sozinhos jamais. E ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta ligação entre as duas frases, que fala do ensinar, do batizar, como ato de fazer discípulos, e agora a presença de Jesus, precisa ser entendida por meio desta preposição. Talvez na sua versão da Almeida diz assim: e eis que estou convosco. E muitos de nós aprendemos decorado esse versículo dessa maneira: e eis que estou convosco. Portanto, é preciso você entender primeiro que esta experiência da presença de Jesus na vida do crente, ela está sim atrelada consecutivamente, é uma consequência do que Jesus acabou de dizer. Nós não podemos dissociar a presença, a companhia, o poder de Jesus em nós,
sem que nós estejamos engajados na tarefa de fazer discípulos. É importante nós entendermos que a construção desse texto, na língua grega, ela coloca esta última frase como sendo uma consequência daquilo que está descrito até aqui. Ou seja, em outras palavras, trocando bem miúdos, nós vamos fazer discípulos, e só então, quando estivermos fazendo discípulos, vamos experimentar a gloriosa presença de Jesus em nós. O que isso me ensina? O poder de Deus está limitado? De forma alguma. Mas a nossa experiência cristã, a nossa maturidade cristã, ela está atrelada diretamente proporcional ao nosso compromisso com aquilo que Deus, para o que Deus nos chamou, que é fazer discípulos. A nossa alegria da salvação, a nossa plenitude de sentirmos-nos seguidores de Jesus, a alegria de saber que nós não estamos sozinhos, a convicção de que no final tudo dará certo, é resultado do nosso compromisso de fazer a missão valer, de fazer o amor de Jesus conhecido. Fazendo o raciocínio inverso, aqueles que não estão engajados na missão, aqueles que não entenderam a urgência de fazer o amor de Deus conhecido, não conseguem experimentar a plenitude desta presença. Porque o Jesus estar conosco para sempre, até o fim, é consequência do meu compromisso, do meu envolvimento de fazer missões, de fazer discípulos. Isso é inegável, isso é condicional. Quando na última declaração de Jesus, ele inicia dizendo: e então, por causa disso, como resultado disso, em consequência disso, de vocês estarem fazendo discípulos, vocês perceberão e saberão que eu estou com vocês todos os dias. Algo importante também a compreender nesta afirmação é que a última declaração de Jesus, a última palavra, eu estarei com vocês até o fim. Que fim é este? Há um conceito em missões muito equivocado. Durante muito tempo nós ouvimos falar, e ainda ouço alguns falarem isso hoje. Vamos falar de Jesus para abreviar a volta de Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo para abreviar a volta de Jesus. Certamente aqui muitos já ouviram, se não, diria todos já ouviram isso. Só que é um grande erro dizer isso. O fim não está atrelado a nada daquilo que nós possamos fazer ou deixar de fazer. Sem dúvida alguma, o final de tudo, a resposta final, já está determinada e guardada pelo Senhor. E nós não temos condições humanas de fazer ou deixar de fazer algo que adie ou antecipe-se a volta de Jesus. O texto de Mateus 24, verso 45, diz que este dia já está determinado e ninguém sabe quando será. Esta afirmação, ninguém sabe quando será, ela põe por terra qualquer expectativa que eu possa ter, de que eu, quanto mais falar de Jesus, eu mais apresso a volta dele. Por quê? Alguns dizem que todas as nações, de todos os povos precisam ouvir falar de Jesus. Antes disso acontecer, Jesus não voltará. Então nós fazemos um planejamento. Isto é muito viável, isso é muito possível. É muito grande, é muito desafiador, é muito maior do que a gente possa imaginar, mas matematicamente possível. Nós fazemos um planejamento de que até o ano de 2035, todos os locais da terra receberão um missionário e naquele local todos ouvirão falar de Jesus. Então nós determinamos que em 2035 Jesus vai voltar. Quantas profecias nós já ouvimos dessa forma? Quantos já se levantaram dizendo que Jesus ia voltar em 2000, depois em 2012, e uma série de profecias que existem por aí dizendo que o mundo acabaria e Jesus voltaria em tal data. Algo importante que deve ser corrigido, porque para muitos talvez isso soe, e primeiramente pode causar uma certa surpresa, mas eu vou afirmar isso. Para mim talvez isso soe de uma forma muito egoísta, dizer que eu vou falar de Jesus para Jesus voltar logo. Por que eu quero que Jesus volte logo? Para aliviar o meu sofrimento? Para acabar com a dor?
para acabar com a miséria do mundo, para nos levar para o céu, para me levar para o céu. Então a motivação está errada. Porque nós não queremos fazer discípulos para restaurar o relacionamento do indivíduo, do ser humano com Deus, mas na verdade eu estou querendo falar de Jesus para que eu vá para o céu logo. E muitas vezes lavamos as mãos e dizemos, se fulano não aceitar, o problema é dele, eu fiz a minha parte. É uma motivação muito egoísta, é uma motivação muito cínica, por que não dizer? Porque falta a compaixão. E as nossas ações precisam ser movidas pela compaixão, de chorar, de lamentar, de querer morrer junto com aqueles que, por não entenderem a grandeza do amor de Jesus, insistem em permanecer no erro, na mentira, no caminho das trevas, longe de Deus, no caminho da morte. Portanto, quando Jesus diz até o fim, é necessário que este fim seja compreendido como o meu fim. Saber que, aconteça o que acontecer, Ele estará comigo na mais profunda dor, na mais dolorosa angústia, na mais terrível perseguição e ainda que seja na mais vergonhosa morte, Jesus estará atestando com o meu espírito que eu pertenço a Ele. Ele está comigo. Portanto, este até o fim tem muito mais a ver com a consumação dos tempos, do cumprimento de Deus na minha vida, a vontade dEle na minha vida e na vida da igreja, do que necessariamente entender que é um conceito escatológico, de que eu tenho nas minhas mãos a capacidade de fazer e acontecer para adiantar a volta de Jesus. Basta você estudar um pouquinho mais de escatologia e você vai perceber que tal afirmação beira o absurdo, de dizer que nós devemos falar de Jesus para abreviar a sua volta. Se eu tenho nos evangelhos o próprio Jesus dizendo que o dia já está determinado, e se eu digo que eu posso adiantar, o dia não está determinado. Essa semana, todos chocados com aquele acidente da aeronave alemã, lá nos Alpes franceses, algo que me chamou a atenção foi o fato daquele brasileiro que foi poupado da tragédia, de uma morte tão terrível, porque ele antecipou o seu voo para um dia antes. Ou seja, nós temos algum controle no sentido de fazer escolhas que nos tragam resultado. Mas o fato é que quando Deus determina, não há nada que nós possamos fazer. E quanto à volta de Jesus, muito menos. Absolutamente eu creio que o fim já está determinado. Portanto, a ideia central desse texto, e o ponto-chave aqui, é saber que Ele está conosco. E isto é consequência da experiência que temos desenvolvido de fazer discípulos, de cumprir o nosso chamado, de falar do amor de Jesus às pessoas que estão à nossa volta. E o texto bíblico e os evangelhos, e também o Novo Testamento, nos dá inúmeras razões para saber o que significa Jesus estar conosco no cumprimento da missão. E Ele estará conosco até o fim. Primeiro, em João 16:13, quando Ele anuncia aos seus discípulos que Ele estaria partindo, mas que deixaria o Espírito Santo, Ele diz que o Espírito Santo os guiaria e nos guiará em toda a verdade. Saber que Jesus está conosco no cumprimento da missão é reconhecer que toda a verdade de Deus nos será ensinada e mostrada por meio da sua presença em nós. Fazer discípulos é uma tarefa desafiadora, muitos se sentem incapazes, não habilitados para isso, mas o fato é que exatamente no nosso esforço de evangelizar, no nosso esforço de fazer discípulos, Ele nos guiará no ensino da verdade. É Ele quem determina aquilo que deve ser ensinado. Também a presença de Jesus nos dá a certeza de que, seja o que for e aconteça o que acontecer,
nós não estaremos sozinhos nos tempos mais difíceis, como fruto da nossa tarefa na missão. Lucas capítulo 2, versículo 11, Jesus está comissionando os seus discípulos. E ele diz aos discípulos o seguinte: não tenham medo quando porventura levarem vocês diante das sinagogas ou dos fariseus e lhe fizerem muitas perguntas, e essas perguntas soarem ameaçadoras, e essas perguntas soarem confrontadoras. No versículo 11 de Lucas 12, Jesus diz: o Espírito Santo, o Senhor, irá dizer o que vocês devem responder. É interessante pensar que o maior interessado na defesa do Evangelho é Jesus Cristo. E muitos assumem uma postura aguerrida, uma postura, essa expressão surgiu na semana passada no contexto evangélico, uma postura quase jihadista, como a jihad islâmica, de crentes que levantam uma bandeira de guerra contra aqueles que se opõem à pregação do Evangelho e aos nossos valores. E o que eu aprendo com o meu Senhor Jesus é que devemos sim lutar, defender os nossos valores, mas saber que no final, o maior interessado em defender o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. E Ele está dizendo àqueles discípulos, comissionando-os para a tarefa de multiplicar o Evangelho, dizendo a eles: não cuidem com o que vocês devem dizer de forma certa, porque na hora que precisar, o Espírito Santo lhes dará respostas. Ou seja, a presença de Jesus em nós e conosco, enquanto cumprimos a missão, nos dá a certeza de que Ele é o maior interessado e Ele é o que verdadeiramente cuida pelas respostas em favor do Evangelho. E Ele sabe tudo o que está fazendo. Em Atos capítulo 18, versos 9 e 10, quando Paulo estava pregando em Corinto e sendo ameaçado e percebendo que a sua tarefa estava sendo dificultada pela oposição e também temendo o fracasso da sua tarefa, Jesus lhe aparece em sonho e diz a ele, no versículo 9, não tenha medo, porque o Senhor está com você. E no versículo 10 ele diz assim: e eu tenho muita gente nesta cidade. Mas Paulo estava ainda evangelizando. Paulo ainda faria o seu trabalho consolidado. Paulo deu os primeiros passos, mas diante da oposição, da tarefa de fazer discípulos, ele recebeu de Deus uma palavra: lembre-se, eu estou com você. E em resumo, é como se ele dissesse: e eu sou quem garanto o sucesso da missão. Eu tenho muita gente nessa cidade, Paulo. Continue apenas falando e pregando, porque quem determina o sucesso da missão é o dono dela. A nossa tarefa é fazer discípulos. A nossa tarefa é batizá-los. A nossa tarefa é ensiná-los a obedecer. A nossa tarefa é também confiar que durante toda a nossa caminhada discipuladora, Deus nos guiará na verdade por meio de Jesus. Ele nos ensinará a dizer o que deveremos dizer, especialmente nos momentos de maior oposição. E por último, a certeza de que Ele está conosco é a nossa garantia de que sempre valerá a pena cumprir a missão. O sucesso da missão está no nome do próprio Jesus. Ele está conosco até o fim. Que Deus nos abençoe e que agora nós estejamos alicerçados na certeza de que a missão é o imperativo, a missão é viver em comunhão, a missão é obedecer para ensinar a obedecer, a missão é confiar que o sucesso dela nos é garantido pelo próprio dono da missão, porque Ele está conosco todos os dias. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados e somos capazes, por Jesus, de fazer a tarefa se cumprir. Pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. E quando encerramos esta série de 4 mensagens sobre a nossa missão, a missão que vem de Deus e a nossa tarefa, quero desafiar você a colocar diante de Deus o seu coração, para que você aceite da parte de Deus o desafio de tornar o nome dEle conhecido nesta geração.
Quantas vezes nós temos falhado e perdido oportunidades preciosas de apenas falar e dizer que Jesus é a razão da nossa alegria. Simplesmente dizer que você canta, você ora, você vai à igreja, você é igreja, porque Jesus salvou você e quer salvar as pessoas à sua volta também. Salvar significa resgatar, restaurar a glória perdida, a glória de Deus perdida pelo pecado. E dizer ao homem de hoje, à mulher de hoje, aos jovens de hoje, o que faz a sua vida valer a pena é ter um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é Jesus. Eu quero desafiar você nesta manhã a aceitar o desafio, aceitar o compromisso de viver para também fazer discípulos. E olhar à sua volta agora e lembrar de alguém, uma pessoa pelo menos uma pessoa, talvez dentro da sua própria casa, ou quem sabe entre os seus vizinhos, ou ainda mais no seu ambiente de trabalho, com pessoas com quem você convive às vezes muito mais tempo do que a sua própria família. É uma realidade dos nossos dias. Você convive com pessoas no trabalho mais tempo do que você convive com as pessoas da sua casa. Isso é terrível, é trágico até. Mas Deus não colocou lá você sem sentido e à toa. Deus colocou você esse tempo todo lá para que pessoas ouçam da graça, recebam misericórdia e sejam alvo da sua compaixão. Não anunciamos Jesus para que o fim chegue logo e o nosso sofrimento seja aliviado. Nós anunciamos Jesus para ver outros serem restaurados e resgatados à glória do Pai. E irmos todos para o céu, sabendo que até o fim Ele estará conosco. Em nome de Jesus, eu quero desafiar você a colocar diante de Deus agora um nome, uma pessoa, nos seus círculos de amizade. E você vai agora orar diante de Deus e dizer: Senhor, usa a minha vida para abençoar esta pessoa. Talvez um parente, como eu disse, um familiar próximo a você. E você vai se esforçar para, durante os próximos meses, viver de tal jeito que instigue essa pessoa a dizer: por que você é assim? Que alegria é esta que você tem? Que esperança é esta que você tem? E se você estiver preocupado com o que responder, lembre-se desta promessa: Ele está com você até o fim. E Ele está com você, Ele vai guiar você na verdade, Ele vai dizer o que você deve dizer, e Ele vai garantir que a sua tarefa não foi em vão. A missão é sucesso, porque Jesus é o dono dela. Se nesta hora você já pensou no nome de uma pessoa, fique de pé onde você está, eu quero orar por você agora. Se nesta hora você está assumindo compromisso, pelo menos de uma pessoa é suficiente, porque 1 mais 1, e depois que você ganhar esta pessoa, você vai partir para outra pessoa, e esta pessoa que você ganhou vai começar a pensar em outra pessoa, e isto chama-se em matemática progressão geométrica. Não é só 1 mais 1, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 4, vezes 8, vezes 16. E assim o amor de Deus é multiplicado nesta geração. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que neste momento e nesta manhã comprometem-se diante de Ti, de levarem pelo menos esta pessoa que está em seu coração ao conhecimento de Jesus. Abençoa, Pai. Ajuda-nos a cumprir a missão, o imperativo, e que nós tenhamos a alegria de dizer: Pai, obrigado por esta pessoa que eu restaurei, que eu resgatei a um relacionamento pessoal contigo. Pai, capacita, cumpre a Tua promessa, que o Teu Filho Jesus, o Teu Espírito Santo, nos motive, nos conduza, nos leve, esteja conosco todos os dias, guiando-nos na verdade, dizendo-nos o que devemos dizer e o que fazer, e que Ele seja a garantia do sucesso, de que valerá sempre a pena correr o risco de passar vergonha, de receber um não, mas de olhar nos olhos de cada um, e olhar nos olhos dessa pessoa a qual acabamos de pensar e comprometermos-nos contigo, e ter compaixão por elas,
de tal maneira que vamos para o céu juntos, resgatados e restaurados num relacionamento glorioso com o Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E agora ajuda-nos a cumprir a missão, no nome precioso de Jesus.